Olá, estou aqui na França, no Palácio de Versalhes, residência da realeza, patrimônio da humanidade, mas também um símbolo do enorme abismo que existiu e ainda existe entre as pessoas no que concerne aos direitos de personalidade. Vamos aproveitar essa oportunidade para falar um pouco sobre a luta para acabar com essa diferença e também como isso se relaciona com o moderno conceito de dano moral. Moral, honra, privacidade, o grau de liberdade com que as pessoas vivem, tudo isso varia de acordo com o tempo e com o local onde nós vivemos. A escravidão, por exemplo, ao longo da maior parte da história humana, foi algo perfeitamente natural. Felizmente não é mais assim, mas isso nos mostra como as sociedades mudam o seu entendimento. Nos primórdios da humanidade, as pessoas viviam em sociedades muito simples e desconheciam conceitos que para nós são essenciais hoje em dia, como por exemplo o direito à propriedade privada. Mas mesmo nessas sociedades muito simples, a pessoa já precisava cuidar da honra. Nós podemos imaginar, por exemplo, que um guerreiro que demonstrasse covardia no enfrentamento com uma tribo inimiga, ele estaria desgraçado, iria sofrer algum tipo de sanção. Com o passar do tempo, as sociedades se hierarquizaram, formou-se aquela pirâmide social, para bem ou para mal, onde no topo nós tínhamos nobres, reis, rainhas, aristocratas, sacerdotes, e na base da pirâmide a maior parte das pessoas existindo apenas para prover aquelas mais bem afortunadas. Nesse contexto, um escravo, por exemplo, que sofresse alguma ofensa no plano moral, ele não teria quem recorrer porque simplesmente não era atribuída a ele moral. Afinal de contas, ele era uma mera propriedade. Na Idade Média não havia muita diferença. Um camponês, um servo, por exemplo, ele não poderia, se sofresse a ofensa de um nobre, do senhor das suas terras, ou alguém que estivesse passando ali, reagir. Afinal de contas, quem era ele para elevar a voz contra um nobre? A ideia que vigia, então, de fato, é que as pessoas eram diferentes umas das outras, que umas tinham mais direitos do que as outras, que umas podiam mais do que as outras. Mesmo em épocas mais recentes, as pessoas continuavam à mercê de abusos. Pode parecer incrível pensar nisso, mas, por exemplo, na Inglaterra, até meados do século XIX, não era proibido o patrão bater nos empregados. Se ele podia bater, é o que se dizia então de uma ofensa verbal. Essas pessoas mais favorecidas viviam praticamente escravas de sua honra, presas a rituais que regiam o comportamento delas em sociedade e onde um mínimo desvio podia ser interpretado como uma ofensa. Isso chegava ao ponto da pessoa eventualmente ter que arriscar a vida na defesa da honra. Aqueles famosos duelos de honra, por exemplo, ao contrário do que possa parecer, o objetivo não era, na verdade, ganhar o duelo. A pessoa precisava era ir ao duelo, porque fazendo isso, mostrando para a sociedade que ela se dispunha a arriscar a vida na defesa da sua honra, o desagravo perante a sociedade estava feito. Evidentemente, se ele ganhasse o duelo, para ele seria realmente muito melhor. Essas pessoas que estavam no topo da pirâmide social viviam presas à honra, mas não a atribuíam aos seus subalternos. Por quê? Como nós vimos, a ideia que prevalecia era esta, de que elas eram melhores do que aquelas outras pessoas. Agora, você que está me assistindo deve estar pensando, mas os abusos continuam a existir mesmo hoje em dia. Sim, é verdade, mas há uma diferença importante a respeito da qual nós vamos tratar um pouco mais à frente. E como foi que as coisas começaram a mudar? Como é que nós chegamos onde nós estamos hoje? Bom, desde a antiguidade já havia vozes que pregavam igualdade entre os homens. Agora, quando se fala no estudo dessa questão da evolução do dano moral, vocês vão ver que tem sempre referências a Código de Hammurabi, Carta Magna, Declaração dos Direitos do Homem na Revolução Francesa. E todos esses diplomas foram evidentemente muito importantes, mas faltava a eles um requisito essencial para a nossa compreensão atual do dano moral, que é a universalidade. O que eu quero dizer com isso? Vamos ver, por exemplo, o Código de Hammurabi. Ele tratava do olho por olho, dente por dente. Mas vejam, olho por olho, dente por dente, entre pessoas iguais. Se um nobre quebrasse o dente de um nobre, ele teria o seu dente quebrado. Se um nobre quebrasse o dente de uma pessoa de uma classe inferior, ele teria que pagar uma indenização a essa pessoa, certo? Da mesma forma, no direito romano, nós tínhamos um conjunto diferente de regras para diferentes classes sociais. Mesmo no âmbito da Revolução Francesa, nós vamos ver que a Constituição de 1791, que veio em seguida da Declaração dos Direitos do Homem, ela contempla diferentes tipos de cidadão, cidadão ativo, cidadão passivo, voto censitário, o direito de voto não foi estendido às mulheres. Então aquela igualdade, afinal de contas, não era assim tão igual. Mudanças importantes ocorreram a partir da Revolução Industrial, com o progressivo esvaziamento dos campos e a quebra daquele sistema quase que feudal que ainda existia, e também com o surgimento das primeiras leis para proteger os trabalhadores, inicialmente menores, mulheres,
mas o começo de uma percepção que havia um limite da exploração que podia ser imposta por um ser humano ao outro. O maior catalisador das mudanças foi a guerra, na verdade as guerras mundiais. As pessoas que iam à guerra voltavam mudadas, não estavam mais dispostas a aceitar coisas que anteriormente eram um paradigma. Por outro lado, as mulheres também puderam ter a oportunidade de se emancipar, ocupando funções que eram exclusivamente masculinas, enquanto os homens estavam no campo de batalha, elas estavam nas fábricas, dirigindo veículos. Mas o mais importante, tamanhos foram os horrores, a mortandade, as crueldades que o mundo viu, que tinha que se dar um basta. Nesse contexto, em 1948, em sede da ONU, surge a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que consagra um grande direito fundamental de cada ser humano, o direito a uma existência digna. Desse conceito fundamental derivam os direitos de personalidade que são tão importantes para nós hoje em dia. A nossa Constituição de 1988 recepcionou a Declaração Universal dos Direitos do Homem, consagrando no artigo 5º que todos nós somos iguais perante a lei. Também consagra que, se forem violadas a nossa intimidade, a nossa vida privada, a nossa honra, a nossa imagem, nós temos o direito de buscar uma reparação. Após a reforma, a CLT passou a tratar de dano extrapatrimonial. Por que isso? Porque o legislador quis passar a mensagem que não está sendo indenizado aquele patrimônio material da pessoa, né? Você não está pagando pela honra da pessoa, porque a honra não tem preço. Na verdade, está se pagando pelo sofrimento que a pessoa experimentou. Agora, num sentido amplo, nós sim podemos dizer que a honra, a moral, os direitos de personalidade constituem um patrimônio, ainda que imaterial, de cada indivíduo. O importante aqui é que foi quebrado aquele paradigma de que algumas pessoas eram melhores do que outras, que algumas pessoas podiam mais do que outras, que haviam classes de pessoas diferentes. Então, hoje em dia, não importa sua etnia, sua aparência, o quanto você tem de dinheiro no banco, qual é o seu credo, no ponto de vista do nosso patrimônio moral, nós somos todos iguais. A existência da lei, ela não impede que um ato ilícito seja praticado, mas hoje em dia nós temos mecanismos para que aquela pessoa que pratique uma ofensa dessa natureza seja punida. O grande avanço de nossa época é justamente esse, a universalidade, a abrangência. Eu espero ter esclarecido essa questão e que nós possamos em breve estar juntos novamente para tratar de outros assuntos relacionados ao direito do trabalho. Eu sou o Rodrigo Tostes Malta, muito obrigado.